Agora nós temos aquela aula que eu já te falei aqui. Pintura. A artesã Mônica Barros vai nos ensinar a pintar lindas rosas em pano de copa. E essa eu vou prestar muita atenção porque olha aqui, eu posso até me arriscar em outras coisas, mas a rosa para mim sempre foi a mais difícil delas. Trabalho lindo, olha só que bonito. Esse pepino, gente, que perfeição. Tudo bem, Mônica? Tudo bem. Olha, eu não acredito que justamente na semana em que eu estou aqui, cobrindo as férias do Rogerinho, a aula de pintura em pano de copa, de prata, é justamente de rosa. Sério? É pra eu aprender mesmo. Porque eu já pintei muitos panos de prata, já pintei, fazia shorts customizados, então eu fazia algumas pinturas. Mas rosa, gente, toda vez que eu me arriscava, dava ruim. Eu fico muito feliz, então, hein? Que honra, viu? Tá bem pertinho aqui então dessa vamos aula. lá pra gente começar. Aqui eu já coloquei a cola permanente na tábua, tá? Transferi o meu risco, usei um carbono de uso contínuo, o meu pano de copa. Trouxe um pouquinho adiantado devido ao nosso tempo, né? Que é bem corridinho. Você cola na tabuinha pra dar firmeza? Sim, olha. Pra que quando eu for pintar, não ficar dançando. Então é bom você colocar a cola permanente, tá? E aí como que a gente vai trabalhar? Pra rosa, uma dúvida recorrente que o pessoal tem em casa sobre rosa. Como que eu consigo a leveza da rosa? Eu costumo trabalhar sempre com aquarela silk, que ela vai me dar a suavidade que eu preciso na hora da mesclagem de tons. O que significa mesclagem de tons? É de um tom mais escuro para o mais claro e assim eles vão se misturando entre si. Aquele degradê que vai uma cor escura, vai clareando, vai dando as luzes. Como se fosse um arco-íris. E a aquarela silk é o tipo de tinta? O que é? Não, a aquarela silk, ele é um líquido. Olha, não sabia. Ele é um líquido que ele vai trazer deixar com que a tinta ela fique mais suave. Porque a tinta, obviamente, é uma tinta para tecido. E aí a aquarela silk entra para dar essa suavidade que você falou, e é compatível com a tinta para tecido. Caso o pessoal não tenha aquarela silk, pode ser substituído por o incolor ou também pelo diluente. Só que eu gosto mais da aquarela silk porque ela traz mais leveza. Tá? Vamos lá então. Aqui eu vou usar um pituá, tá? Para que o meu trabalho seja mais rápido. Vou umedecer sempre. Aqui eu já tenho no meu godezinho a aquarela silk, ó. Como que eu faço? Não umedece na água, então, na aquarela silk. Não, na aquarela silk, tá? Essa dica aí. Caso o pessoal não consiga ter a aquarela silk, o que elas podem usar? O soro fisiológico. Olha, tá? Super dica! Super dica, né? Água não, porque o que acontece com a água? Devido ao cloro, se você coloca água na tinta, ela vai talhar e depois fica com cheiro forte. Boa! Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, eu vou trabalhar com mesclagem de tom. Umedeci o meu pituá, venho aqui na minha tinta, mergulho meu pituá. Bonita essa cor, hein? Venho com o erva doce, aí venho com movimentos circulares, ó. Ela já vai ficar mais suave quando eu uso a aquarela silk. Se eu não usasse a aquarela silk, se eu viesse com ela direta, ela ia ficar mais escura, ó. Ai, que bonito. Tá vendo? E é isso que vai dando isso, a leveza que eu preciso. Venham com esse erva doce bem no meio da minha pétala, que é onde eu preciso o meu ponto de luz, tá? Aí eu vou trocar de pincel. Vou trabalhar com pincéis de cerdas macias, tá? Esse daqui. E aí eu vou umedecer também. Eu vou entrar com um pouquinho do meu sépia. Ó, o importante sempre quando você for trabalhar com rosas é procurar sempre trabalhar com as bases úmidas, ó. Não esperar secar. Venho aqui bem perto do corpo dela e vou fazer assim, ó. No caso, isso que você está pintando é uma folha, né? Isso, uma pétala da flor, da rosa. É uma pétala, tá? Ela tem uns toques de verde, essa pétala aqui. Então, é importante, pra quem não sabe, você tá olhando no molde. A gente pode fazer isso também, tranquilamente. Pode. Tá vendo em casa, gente? Do ladinho dela, olha. Tem a minha referência. Tem uma referência. Que foi a minha referência da minha própria pintura. Então, é muito bom você trabalhar com referências, porque isso vai ajudar. Principalmente aqui é uma pintura porcelanizada, não é uma pintura realista. Mas se eu fosse pintar um realismo, um exemplo daquela rosa que eu tenho lá, que é aquela que está encostadinha na que a gente está fazendo, o realismo, eu uso... de fundo preto? Isso, a de fundo preto. Eu uso a própria imagem da rosa, diferente dessa. Lá é um realismo. Tô entendendo tudo direitinho. Espero que você em casa também. Então, aí depois que eu coloquei o meu sépia, eu vou pegar um pouquinho do meu, o meu pink, tá? Da minha tonalidade pink. E aí eu já vou vir aqui, ó, na pontinha e vou arrastar esse pink pra dentro do meu erva doce. E aí elas vão se misturar entre si. Por quê? Porque elas estão úmidas e essa aquarela silk vai me ajudar, ó.
Sempre, ó, com o pincel em pé, nunca deitado, tá? Vou pegar agora um pouquinho da minha tonalidade rosa bebê e vou puxar aqui na bordinha, ó. Você que é acostumada a mexer com pintura, eu não sei se pode, mas a gente acaba fazendo. Por exemplo, você tem 2 tons de rosa aí. Sim. O pink e o rosa bebê. Sim. Eu posso pegar o pink, misturar com o branco e fazer uma cor mais clara? Pode, você vai usar mais o branco do que o rosa. Tá. Não vai dar errado na minha pintura se eu fizer isso? Não vai dar errado, mas você vai misturar num potinho separado. Pra quem tá começando, quiser dar uma economizada, não tem muita grana, você pode sempre misturar uma cor mais escura com um branco e vai ficar mais clarinho. Sim, aí ó, tem cor que não dá pra fazer mesmo. Não, tem algumas que não. Mistura e não chega. Venho aqui, tiro o excesso de novo e vou fazer uma marquinha aqui, ó. Todo o processo na pintura em tecido, todo o movimento que eu faço com o pincel vai trazer movimento para o meu trabalho, tá? Ó, tô fazendo isso aqui porque vai trazer movimento na minha pétala, ó. Faço um movimento mais encurvadinho com o pincel em pé, tá? Muito bom. Depois que eu fizer isso, eu vou agora com o meu violeta para dar um toque. Eu notei também que você não encharca o seu pincel, né? Não, eu só umedeço. De tinta. Umedeço. E principalmente quando eu for trabalhar tons suaves, que eu quero que a pintura fique mais suave, eu procuro sempre usar pouca tinta no pincel. Porque se eu uso demais, vai exagerar e eu não consigo remover. Dá pra consertar. Mas aí Porque daí você vai ter que arrastar essa tinta e ela vai acabar interferindo no efeito que você quer. Isso. Aí, ó, eu venho aqui e coloco um pontinho, um pouquinho do meu tom violeta. Caso na pintura em tecido fique em excesso, o que eu faço? Pra mim deixar mais leve ainda, eu vou conseguir a leveza com o quê? Umedeço novamente o meu pincel, venho aqui em cima com ele úmido, ó, ele já vai ficar mais suave ainda, tá? Depois que eu fiz isso, a gente vai pra essa parte aqui, ó, do corpo dela, tá? Com o meu pink, a gente vai mudar agora de cor. Já até sei o que você vai fazer ali pelo desenho, isso é importante ter referência. Ó, aqui no caso, sempre que eu usar o tom mais claro, esse tom mais claro na pintura em tecido sempre vai ser a luz. A luz. Então a luz ela vai ser aplicada bem aqui no centro. Por quê? Essa luz na pintura ela vai me trazer o volume que eu preciso pro corpo da rosa. Ó. Venho aqui com o meu pink, dou aquela espalhadinha, aí eu vou entrar com o meu púrpura. O púrpura ele vai servir pra quê? Pra sombra, tá? Que vai ser aonde? Vai ser nos cantinhos, que é onde tá aqui, ó, a dobra da rosa, ó. Então eu já venho aqui e mesclo. Eu vou puxar aqui bem, ó, de baixo e vou mesclar, ó. Venho de novo, sempre abaixo. O tom escuro vai ficar aqui, ó, embaixo dos cortes da rosa. E esse desenho que você fez à mão livre ou você usou o carbono? Não, eu usei o carbono. Eu usei tirei o risco e aí eu usei o carbono para passar para o meu pano de copa. Tem que ser um carbono de uso contínuo, que é um carbono que eu uso quando eu tô pintando e ele não vai manchar, tá? Parece caneta. É, um carbono para costura em tecido, né? Esse carbono é muito bom. Ó, aí eu venho. Aí eu vou pegar agora um pincel. Sempre que eu for, é bem importante na pintura também em tecido, você trocar de pincéis. Tem alguns cantinhos que o meu pincel maior não vou ter acesso, que é aquele que a gente estava usando. Outra coisa que eu notei também, que eu achava que pra tecido tinha que ser só esse amarelo. Esse aqui tá um pouquinho gasto, mas acho que é muito amarelo que tem sim, aqui. Boa. Eu achava que era só esse, agora eu tô vendo que tem outros diferentes aí. Então, ó, esse pincel, que é um pincel mais duro, a referência dele é 454 de cabo amarelo, ele é um pincel mais duro. Porque esse pincel, eu consigo com que a tinta penetre sobre o tecido. Esse daqui, ele vai me deixar vai ficar superficial. Então, precisa ter os dois. Sim, esse aqui, ele é mais barato, né? É, ele é mais barato, sim. Por mim, gente. Daí a gente vai lá comprar, a gente quer economizar, compra mais barato. Mas aí é onde não vai dar o efeito que a gente precisa. Então, mas esse pincel aqui, ele é excelente pra quê? Pra acabamento, como eu tô fazendo. Eu consigo também deixar mais suave a pintura, tá? Mas nada que o pessoal em casa não consiga trabalhar com esse também. Tá. Tem vários tamanhos, sim, você viu que eu usei de início o pituá, né? Que é um pituá mais firme e duro, né? Então vamos lá aqui. E aqui, retomando, ó, para profundidade, eu vou usar um pouquinho do meu vinho. Onde que esse vinho vai ser aplicado? Aonde, mãe? Aqui, ó, bem no cantinho abaixo, lá ó. Embaixo. Para profundidade, tá, ó? Onde seria onde a luz bate menos ali, né? Isso, ó.
sempre na pintura, menos é mais. Quando eu tô sombreando, é diferente de eu preencher. Eu sempre falo isso, que preencher eu descarrego todo o meu pincel no tecido. Sombrear é diferente. Quanto menos carga de tinta eu tenho, melhor para o acabamento, principalmente de rosa. Ó, aí venho aqui também abaixo e puxo. Aqui, como é o corte da rosa, sempre aqui não tem ponto de sombra nenhum. As profundidades, elas estão bem aqui no corpo dela, então aqui vai ser bem mais claro. O que eu vou fazer? Lavo o meu pincel, tá? Pra não mesclar lá. Aí eu venho aqui já com o meu rosa bebê. Ó, com um tom bem mais claro. Sempre procuro umedecer, tá? Voltou o pincel, umedece antes. Isso. Aí eu posso vir com um pouquinho da minha tonalidade, o lilás seco. Ó. Essa rosa, ela é muito bom porque ela me dá a possibilidade de fazer várias misturas de cores. Nossa, que lindas as cores. Ó. Aí coloca aqui, são tons bem parecidos. Em cima. No momento algum você usa o branco? Vou usar depois que tá seco. Depois que seca. Sério? Sério. Como, por quê? Então, o branco na pintura em tecido, ele tem vários efeitos, né? Ele traz volume, ele traz brilho. E aqui, quando, depois Eu já entendi, Mônica. Eu estava tentando fazer com a tinta branca o que você faz com esse aquarela silk aqui. Eu acho que é isso que eu estava tentando fazer. Sabe, trazer essa suavidade, misturando o branco ali, colocando luz no branco. Não, principalmente quando a gente vai fazer, Tudo errado. Vai fazer rosa, o branco, ele é uma das tintas que seca mais rápido. E se você não souber trabalhar muito com ele, ele fica uma pintura emplastificada. Então, assim, o branco, ele pra mim é, como fala, essencial pra mim, né? Mas como que eu uso o branco? Principalmente quando eu tô trabalhando rosas, eu não já coloco o branco. Espera secar primeiro. Você viu que eu coloquei um tom antes do branco, que foi o meu rosa bebê. Rosa bebê. Depois que secar, que ele tá bem sequinho, aí eu venho com a mão bem leve com um pincel desse daqui, que é pra acabamento, tá? Esse pincel aqui, ele é ótimo, precisa de acabamento. Venho com, com um pouquinho do branco e aí eu passo em cima. Sim, que aí a gente vai fazer assim, ó. Olha, se eu não perguntasse, jamais eu Outra coisa também, quando eu vou iluminar, eu já não trabalho com aquarela silk, porque eu quero que o branco fique bem, bem forte aqui, tá? Então você não vai fazer esse processo de umedecer, não, você vai direto no branco. Não, vou direto com a tinta pura, né? Aí eu venho aqui também, arrasto, só que aí tem que estar seco, tá? Pra gente conseguir o acabamento, ó. No caso aí não está. Isso, aqui não está. Mas aqui, vamos fazer nesse que acho que já deu uma secadinha, nesse aqui de baixo. Ó, aí eu venho, ó. Espalho, ó. E toda vez que eu vou aplicar tanto a sombra como a luz, o movimento precisa acompanhar o risco, tá? Ou seja, aqui é um movimento, vamos supor, meia-lua. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o mesmo processo. E puxo, ó. Pra ficar bem suave. Se precisar de novo, a gente volta, pós-secagem e faz a iluminação. Que se chama o processo luz seca, que é quando a minha peça tá toda seca, eu venho com branco e coloco em cima, tá? A gente tá quase terminando, você já explicou aí as cores que você usou pra pétala, né? Sim. Que cor você usa pro cabinho? Só pra pessoa de casa notar. Pro cabinho, eu vou trabalhar agora também com aquarela silk, eu vou usar o sépia. Sépia também, que é o mesmo que a gente usou pra fazer a pétala ali. Ah, então tá. Aí eu venho aqui, se o pessoal em casa não tiver sépia, pode substituir pelo rústico, tá? Também que dá certo. Eu venho só preenchendo, vou arrastar até lá no final, ó. Quando eu também trabalho com aquarela silk, ela me ajuda, ó, a desliza com mais facilidade, ó. Eu fazia isso usando água, mãe, cara, que vergonha. Não, com água já dá. Mas se você tem alguns materiais que, né, que você consegue, mas dá sim com água, já fiz com água. Não se sinta envergonhada, que eu já fiz também. Então tá bom. Então. Assim, a água, ela não pode ser depositada dentro do potinho, mas pra você fazer isso dá, tá? Aí depois que eu fizer isso, que eu preencher bem preenchidinho, né? Quando eu tô em casa com calma, dá pra gente trabalhar bem bonitinho. Eu vou vir, pode ser com um pouquinho do meu verde pântano, tá? Verde pântano, vou até ver aqui, olha que bonito.
Aí eu vou dar uma escurecidinha aqui nas laterais dela, ó, no cantinho. Você pinta há muito tempo? Pinto, pinto bastante tempo. Já Tanto que essa blusa sua, eu só fui perceber que era uma pintura depois de muito olhar. Parece uma estampa. Ah, obrigada. Parece assim, estampa saída da fábrica. De tão perfeito. Muito obrigada. Muito ganhei o dia mesmo. Hoje, hein? Muito bonito. Ó, aí depois eu vou vir com branco também, vou vir sem... Outra dica, sombra e luz sempre sentido oposto, tá? Sombra vai ficar num canto e luz no outro. Você tem que imaginar que tem uma lampadazinha ali, onde a luz está batendo é branco, atrás ó, aí eu venho com um pouquinho de branco, venho em cima aqui, ó. Tudo isso que eu tô fazendo é pra trazer volume, tá? Muito bem, mas para quem quiser seguir seu trabalho, tem como ter mais dicas como essa, dicas preciosas? Tem não só como dicas, como também os meus cursos online, olha, né? Tem até curso, gente, maravilhoso. Tem um curso. Se o pessoal também tiver ainda sobrar alguma dúvida, me procura nas minhas mídias sociais, olha, né? No Instagram, no Facebook, que é Ateliê Donharte Mônica Barros. Tem os nossos cursos de rosa, de realismo, semi-realismo. Arrasou, muito obrigada, eu que agradeço. Viu? Obrigada mesmo, volte sempre. Quando você voltar vai ser o Rogerinho, mas a equipe está aqui de braços abertos para te receber. Muito obrigada, um prazer conhecê-la. Igualmente.